A Sony finalmente revelou God of War Laufey, e apesar de muitas pessoas terem imaginado que a próxima aventura da franquia continuaria acompanhando Kratos, a Santa Mônica Studio decidiu seguir por um caminho completamente diferente. Dessa vez, vamos acompanhar a história de Laufey, mais conhecida como Fei, uma personagem que esteve no centro de toda a saga nórdica, mesmo sem aparecer diretamente durante a maior parte dos acontecimentos. Mas o que chamou a atenção não foi apenas a mudança de protagonista. O jogo apresenta uma nova dimensão chamada Everwen, introduz novos deuses de diferentes mitologias, traz mecânicas inéditas para a franquia e levanta uma série de perguntas sobre o destino de Fei após sua morte. Depois de assistir a gameplay revelada, analisar os diálogos e acompanhar as informações divulgadas pelos diretores, existem diversos detalhes que podem nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo. Então vamos analisar tudo o que sabemos sobre God of War Laufey. A história começa exatamente no momento em que Kratos e Atreus estão preparando o corpo de Fei para ser cremado, seguindo os acontecimentos iniciais de God of War 2018. Enquanto a jornada dos dois está apenas começando, Fei desperta em uma realidade completamente diferente. Logo nos primeiros momentos, percebemos que ela mantém plena consciência de quem é e do que aconteceu antes de sua morte. Ela sabe que Kratos e Atreus estão iniciando sua jornada e demonstra entender exatamente em que ponto da história eles se encontram. Essa escolha narrativa já cria um mistério enorme. Onde Fei está? E se era para ela estar nessa dimensão ou alguma coisa aconteceu no caminho? Okay. Burned clothes. The pyre. It happened. They're starting on the path. It's just... I didn't get to say goodbye. Sabemos que Fei está em um lugar chamado Everwen. Segundo os diretores do jogo, Everwen é uma espécie de pós-vida dos deuses, um local onde a magia nasce e para onde ela retorna. Apesar da ideia de pós-vida normalmente ser associada a um paraíso, Everwen parece funcionar muito mais como uma prisão para divindades. É um mundo extremamente rico em magia, mistérios e exploração, onde diferentes mitologias convergem em uma mesma realidade. Essa é uma das ideias mais interessantes apresentadas até agora, porque permite que deuses de vários panteões coexistam e interajam dentro da franquia. Ao longo da gameplay, também percebemos que existe uma forte ligação entre esse lugar e misteriosas máscaras, um elemento mencionado diversas vezes pela Fei e também por um dos novos deuses apresentados. Mask. How? Another mask. Uma das maiores surpresas da apresentação foi a introdução de novas divindades. O primeiro deles é Betsy, um deus da guerra da mitologia mongol. Sua aparência chama atenção imediatamente, principalmente pela cabeça envolta em chamas, criando um dos visuais mais marcantes já vistos na franquia. O ponto alto da gameplay é justamente o combate entre Fei e Betsy. A luta transmite impacto, peso e tensão do começo ao fim. Só o fato de enfrentarmos um deus da guerra com uma cabeça em chamas já é algo extremamente empolgante. Também conhecemos Sekhmet, a poderosa deusa da guerra egípcia. Durante sua aparição, ela menciona algo sobre máscaras e rapidamente percebe que esses artefatos possuem alguma importância para Fei. A simples presença de Betsy e Sekhmet já confirma que God of War Laufey vai expandir significativamente o universo da franquia para além da mitologia nórdica. Sekhmet. No, Betsy. I will handle that problem. You deal with our new pet. Dois novos companheiros também são apresentados. O primeiro é Rui, representada pelas misteriosas fitas com espada, que acompanham Fei durante sua jornada. O segundo é Frank, um curioso cubo falante que parece assumir o papel de companheiro e guia ao longo da aventura. Tudo indica que ambos funcionarão como aliados permanentes auxiliando Fei nos desafios de Everwen.
Logo nos primeiros minutos já podemos observar mudanças importantes na jogabilidade. A primeira delas é a presença de pulo duplo, algo que não existia nos 2 últimos jogos da franquia. Também vemos ataques aéreos, combos realizados no ar e movimentações que lembram mais os jogos clássicos da série do que os títulos da saga nórdica. A iluminação apresentada impressiona bastante, juntamente com os gráficos e expressões faciais incríveis, demonstrando um nível técnico muito elevado. Outro detalhe interessante é em relação às máscaras apresentadas. Em determinado momento, a gameplay dá a entender que existe alguma ligação das máscaras com a jornada de Kratos e Atreus, e isso traz para Faye uma necessidade de encontrar uma maneira de voltar. Isso imediatamente levanta uma questão importante. Será que veremos Faye encontrando Kratos e Atreus em algum momento da história? Outro diálogo protagonizado por Faye e Frank chama muita atenção. There has to be a way out of here. A way out? But you're not even all here. Of course I'm not here. I'm dead. You have to be dead to come through the gateway. It's like you're holding something back. Esse curto diálogo foi suficiente para criar uma enorme quantidade de dúvidas sobre a condição atual de Faye. Também existe uma cena em que Faye ajuda alguém preso em uma cela. Após ser libertado, esse personagem afirma que a espada é muito mais do que ela imagina. Come on! No! I got a promise to keep. Fine, but lady, that sword, it's more than you think it is. Considerando todos os mistérios envolvendo essas falas, provavelmente elas terão alguma importância mais adiante. A movimentação de Faye é claramente diferente da que temos em Kratos. Enquanto Kratos transmite peso, brutalidade e impacto, Faye apresenta um estilo muito mais leve, rápido e dinâmico. Isso pode representar uma tentativa da Santa Mônica de recuperar parte da velocidade que marcou os jogos clássicos da franquia. A mão esquerda de Faye também possui diferentes funções, incluindo a capacidade de aparar ataques inimigos. Além disso, ela demonstra utilizar magia de forma muito mais intensa do que Kratos. Uma das habilidades mais interessantes mostradas na gameplay permite separar a alma ou espírito dos inimigos de seus corpos. Visualmente, o efeito lembra bastante o que vemos em Doutor Estranho quando a anciã separa a consciência de uma pessoa do corpo. O combate combina ataques com espada, ataques utilizando as fitas de Rui, magias ofensivas, esquivas tradicionais, esquivas mágicas, combos aéreos, finalizações terrestres e finalizações no ar. Tudo indica que teremos um dos sistemas de combate mais rápidos e variados já vistos em God of War. O diálogo entre Faye e Frank, mencionado anteriormente, deixa uma pista em aberto. Quando o Cubo Frank afirma que ela nem está totalmente aqui, a frase sugere que Faye não está presente em Everwhen da mesma forma que os outros habitantes daquele lugar. Isso nos leva à primeira teoria. Faye está entre 2 estados. Uma possibilidade é que Faye exista em uma condição intermediária. Seu corpo morreu, mas algo ainda a mantém conectada ao mundo dos vivos. Isso explicaria por que ela aparece incompleta e por que demonstra tanta urgência em retornar. Uma segunda teoria que pode estar conectada com a primeira é relacionada à conexão de Faye com o mundo dos vivos. Essa conexão pode acontecer porque Kratos e Atreus ainda estão na jornada para jogar suas cinzas. Como a missão de espalhar as cinzas acabou de começar, talvez a essência de Faye ainda não tenha alcançado seu destino final, fazendo com que ela continue conectada com Kratos e Atreus no mundo dos vivos. Uma terceira teoria sugere que as máscaras são a peça central do mistério. As máscaras antes mencionadas por Faye e por Sekhmet, e por outros elementos do cenário, levantam uma suspeita imediata. Será que essas máscaras têm alguma relação com a máscara que Odin buscava em God of War Ragnarok? Ou essas máscaras representam a segurança de Kratos e Atreus durante a jornada para jogar as cinzas? Uma outra teoria que vem ganhando força é que deuses gregos podem retornar. Como o Everwhen reúne divindades de diferentes panteões, esse seria o cenário perfeito para revisitar figuras da mitologia grega que já morreram na linha principal da série. Se isso acontecer, God of War Laufey pode se tornar o jogo que conecta de forma definitiva a saga grega, a saga nórdica e os futuros panteões da franquia. Outra teoria que está circulando tem a ver com uma luz misteriosa que aparece em uma das cenas da gameplay. Alguns fãs estão teorizando que essa luz aparece no momento em que Kratos toca a Gjallarhorn, dando início ao Ragnarok.
Mas tudo isso ainda são apenas especulações. O mais interessante é que nenhuma dessas teorias contradiz o que foi mostrado até agora. Todas elas surgem das mesmas pistas deixadas pela gameplay: a condição incompleta de Faye, o mistério das máscaras, a natureza de Everyone e a sensação constante de que existe algo muito maior acontecendo por trás dessa jornada. Segundo os diretores do jogo, o objetivo principal de Faye é encontrar um caminho de volta para garantir que Kratos e Atreus estejam em segurança. Diferente de Kratos, que costuma enfrentar desafios através da estratégia e planejamento, Faye possui uma personalidade muito mais impulsiva. Ela frequentemente entra em situações sem ter todas as respostas e prefere improvisar conforme os acontecimentos surgem. Essa diferença faz sentido quando lembramos da formação espartana de Kratos, algo que sempre influenciou sua forma de agir e enfrentar problemas. Os diretores também reforçaram que a brutalidade tradicional da franquia continua presente. A diferença é que agora estamos observando esse universo através dos olhos de Faye. Ela é mais rápida, mais conectada à magia e possui uma forma completamente diferente de enxergar o mundo. Muitas pessoas ficaram receosas ao descobrir que Kratos não será o protagonista desta aventura. Porém, segundo a equipe de desenvolvimento, a essência de God of War continua intacta. A violência, os confrontos épicos e a sensação de enfrentar forças muito maiores continuam presentes, apenas sobre uma nova perspectiva. Em uma entrevista recente para Flow Games, a diretora Ariel Lawrence também foi questionada sobre a possibilidade de outros deuses aparecerem em Everyone. Mais especificamente, ela foi perguntada sobre figuras clássicas como Zeus e Poseidon. Certainly, I think that's we want to be able to show as many new things to players as we possibly can. I think that's what's exciting, but I think this does offer the possibility of meeting some old friends, foes, faces, some new people. So I won't spoil any surprises about any of that, but I think that's just yes to the possibility, and we'll go from there. Sua resposta não confirmou nada, mas deixou claro que essa possibilidade existe. Isso significa que ainda existe esperança para quem gostaria de ver alguns dos personagens mais importantes da saga grega retornando de alguma forma. Just give up! I don't give up! Até o momento, a Santa Mônica ainda não revelou uma data oficial de lançamento para God of War Laufey. Porém, considerando o nível de polimento mostrado na gameplay, é possível imaginar que o projeto já esteja em um estágio avançado de desenvolvimento. Mais informações devem surgir nos próximos eventos da PlayStation. Enquanto isso, as teorias envolvendo Everyone, as máscaras, a condição incompleta de Faye e o possível retorno de deuses gregos devem continuar movimentando a comunidade. God of War Laufey parece estar seguindo um caminho bastante diferente do que muitos esperavam. Ao invés de simplesmente continuar a história de Kratos, a Santa Mônica decidiu explorar uma das personagens mais importantes e misteriosas de toda a saga nórdica. O resultado é um jogo que mistura novas mitologias, novos deuses, uma protagonista com um estilo de combate único e um dos maiores mistérios narrativos que a franquia já apresentou. Mas a grande pergunta continua sem resposta: por que Faye não está completamente em Everyone? Se a primeira gameplay servir como indicação do que está por vir, estamos diante de uma das histórias mais ambiciosas já contadas no universo de God of War, e talvez da aventura que finalmente conectará todos os panteões da franquia em uma única narrativa. Deixe nos comentários o que você está achando sobre God of War Laufey. Deixe um like para fortalecer o canal e ative o sininho para novas notificações. Muito obrigado e até a próxima!